Vamos abrir nossa Bíblia nessa tarde, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Primeiro que o ecrífica da mensagem chama Naamã é curado da lepra. Capítulo 5, primeiro fala que Naamã, chefe de um exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém ele era leproso. Deus, Pai bendito, amado Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu te peço, te agradeço nessa tarde pelo teu poder, pela tua grandeza. Pai bendito, me ensina eu falar, me ajuda, porque aqui, Senhor, nada eu tenho se o Senhor não falar pela minha boca, Senhor. Pai bendito, tu sabe que eu estou aqui, Senhor, na função do teu filho, profeta messiânico Isaías, quando ele disse que era um homem de lábios impuro diante de ti, Jesus. Pai bendito, que o Senhor possa queimar minha língua com uma brasa tirada do teu Atenais, com um Atenais tirada do teu céu, queimar o meu corpo, minha língua, e derramar o poder do teu Espírito Santo, e que a tua palavra, Jesus, seja penetrada em vossos coração. Deus abençoe. Amém. Eu creio que todos nesse momento estão com Bíblias abertas, e é momento da gente meditar dentro desse texto. Se doer na tua carne, dá glória. Amém? Louvado seja Deus. Então, no livro de 2 Reis, capítulo 5, quando eu vejo dentro desse texto que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, daria livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém ele era leproso. Versículo de número 2: E saíram a tropa da Síria e da terra de Israel, e levaram à pressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse: Esta é a sua senhora, e tomará o que o meu senhor estivesse diante do profeta que estava em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou nas suas mãos 10 talentos de prata e 6.000 silos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que
os restaure da tua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste diante do seu Deus, para matares e para revivificar, e para que este envie a mim, para que eu restauraria a um homem das suas lepras, pelo que deverá notais preços vós, e vinde que buscais a ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará a sua veste, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio, 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por os pés invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre a um lugar e restaurará o leproso? Não são, porventura, Abã e o rio Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficará purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa, porventura não fararia, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficaria purificado? Então, no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne como a carne de um menino, e ficou purificado. Até o versículo de número 14. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu fico meditando dentro desse texto na vida de Naamã, e já faço uma pergunta a cada um de nós: quais são o tipo de nossas lepras diante de Deus nessa tarde? Qual é a lepra que está dentro da tua casa? Qual é a lepra que está na tua vida? Qual é a lepra que está na minha vida? Aquela lepra que só quem sabe é Jesus nessa tarde. E nessa tarde Jesus, ele quer te curar desta lepra, como ele curou o capitão Naamã. Porque eu fico olhando que Naamã, ele por ser um capitão, e aquela menina por ser resgatada e passou a ser agora empregada, filha da casa dele, da esposa dele, aquela menina, ela conhecia um profeta, não é? E esse profeta,
profeta Eliseu, ele tinha o poder de Deus na vida dele. E o que ele falasse, acontecia. Então aquela menina disse: olha, lá em Israel, eu conheço um profeta que ele cura. Eu conheço um profeta que ele vai mandar tu dar 7 mergulhos e tu vai ser purificado. Naamã, ele procurou diferente. Naamã, ele foi procurar um rei, não é? Ele foi procurar, querer mergulhar nas águas limpas. Ele foi querer mergulhar num lugar bonito. Ele disse: eu vou mergulhar aonde esse profeta vai mandar, nesta água bardeada, está aqui dizendo, nesta água suja, aos olhos dele. Eu quero ir mergulhar numa água limpa. Eu quero ir para um lugar bom. Eu não quero ficar neste lugar, não é? Eu fico meditando que quando, no capítulo 5, versículo 6, que diz que levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua o quê? Da sua lepra. Veja aí que ele não queria, Rafaela, que obedecer o profeta pequenininho. Tem muita gente que não quer dar crédito a um homem de Deus, porque ele não tem aquela estrutura que eles acham, não tem nome, não tem um nome no comércio. Então uma pessoa, para muita gente dessa, ele não é uma pessoa bem qualificada aos olhos dele para que possa resolver o problema dele. Então quer dizer que Eliseu, por ser homem de Deus, na frente de Naamã e na frente do rei, ele não era uma pessoa bem visto de nome para a presença de Naamã. Naamã, para ser capitão, no capítulo 5 primeiro, a gente vê que Naamã, chefe de um exército do rei da Síria. Então quer dizer que Naamã, ele era uma autoridade. Agora imagina Naamã com seu orgulho. Ele não queria mergulhar aonde aquela menina mandou ele ir. Pode ler no capítulo 5 e o versículo de número o quê? 2, que diz que saíram a tropa da Assíria e da terra de Israel, levaram prensas uma menina que ficou ao serviço de quem? Da mulher de quem? De Naamã. Sim ou não? Aquela menina, ela disse no versículo de número 3: e disse esta, a sua senhora: tomará que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restaurará da sua lepra. Veja só que ela disse, eu conheço um homem lá em Israel, que esse homem, ele restaura a lepra do capitão. Seja, eu conheço um homem nesta tarde com o nome de Jesus Cristo, que é o único homem que ele quer restaurar você desta lepra. Ele é o único homem que quer restaurar a lepra dos vícios, a lepra da prostituição, a lepra da mentira que habita sempre no corpo de cada um de nós. E nessa tarde é uma tarde que Deus quer te limpar a lepra da fofoca, a lepra da cachaça, a lepra do candomblé, a lepra da mentira, da prostituição, a lepra do crack, da maconha. Jesus quer limpar esta lepra na tua vida. E esse profeta, ele está aqui nesta tarde para limpar você desta lepra, porque às vezes você quer ir para um bom lugar, como Naamã. Naamã, ele não queria mergulhar naquele rio, porque ele se achou que era um capitão,
um homem de posição a levar, mas só que o profeta, quando chegou no versículo de número 9 do capítulo 5 de 2 Reis, a palavra está falando que veio Naamã com seus cavalos e com seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de quem? De Eliseu, não é? E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e levanta e vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará o quê? Purificado. Mas só que se você meditar no versículo de número 5, no versículo de número 6, no versículo de número 7, ele procurou quem? Ele procurou o rei. Ele achava que o rei podia curar ele